Boa tarde, irmãos. Pastor Júnior mais uma vez, mais uma edição do nosso Pão das Três, hoje dia 20 de março, de 2021. E mais uma vez vamos compartilhar a palavra de Deus, vamos orar, vamos cantar também aqui um hino, um cântico também. Espero que os irmãos possam participar, possam se alegrar. Hoje é sábado também, nós estamos aí nos preparando para o domingo, quando nós temos aí os nossos dois cultos pela manhã, às 10h30 da manhã e às 19 horas. Amanhã pela manhã, o pastor Israel que vai estar dirigindo o culto, vai estar pregando, e eu estarei à noite, com a graça de Deus para todos nós aí. E nós estamos aí vivendo um novo momento, das nossas transmissões. Agora cada um da sua própria casa, estamos aí nos guardando, zelando aí também uns pelos outros aí no contato. O vírus tá avançando, infelizmente aí muita gente adoecendo, muitas pessoas, para a tristeza do nosso coração, também perdendo a vida. Então temos que procurar nos guardarmos, porque a gente fazendo assim, a gente não evita apenas de ficar doente, a gente evita também de transmitir para as outras pessoas. Então todos tenhamos aí muito cuidado. Mas cuidado também sem perder a esperança, cuidado também sem perder o foco na palavra de Deus, cuidado também, sem perder aí a vontade, sem perder a alegria, sem perder a comunhão, sem perder os cultos, sem perder as atividades da igreja, enfim, nos mantendo aí vivos e ativos, Já estamos aí, já completamos aí na quinta-feira, dia 18, um ano do nosso último culto realmente presencial com a igreja, que foi um culto de quarta-feira. Ainda não temos, mesmo depois de um ano, veja que coisa, uma perspectiva do nosso retorno. Temos orado bastante, porque a vacina, sem dúvida alguma, é uma esperança muito concreta de imunização, de proteção, começando aí pelos mais vulneráveis, que são as pessoas com mais idade, com mais comorbidades, e vai avançando, mas infelizmente a doença também tem feito aí muitas vítimas já entre os jovens, Vamos falar que jovens aí sejam pessoas entre 30 e 50 anos de idade. E aí a gente está, obviamente, comparando com o perfil das primeiras vítimas, das primeiras pessoas com as quais nós nos preocupávamos mais. Sempre estivemos na mão do Senhor e continuamos na mão dele. Vemos aí as confusões governamentais, as brigas, as ideologias, as meias-verdades, que na verdade são mentiras inteiras, e a gente não dá ouvido para essas coisas, porque continuamos nos cuidando e confiando no nosso Deus. O Evangelho continua avançando, continua sendo pregado, pessoas continuam se reconciliando com Cristo, pessoas continuam sendo fortalecidas, sendo edificadas, e a gente vai entender bem tudo o que nós estamos vivendo agora só daqui a alguns anos, Depois de olharmos para trás e vermos aí refletirmos e vermos como cada um se comportou, como cada um viveu, como cada um chegou ao final aí de toda essa fase. Então também não vamos nos precipitar aí nas nossas avaliações, A gente está bem no começo da pandemia. Como será a igreja pós-pandemia? Como é a igreja hoje? O desigrejamento, o poligrejamento, isso e aquilo. É tudo tão vazio, A gente ainda está vivendo uma situação, é muito difícil a gente fazer uma leitura das situações enquanto nós as estamos vivendo. Então a gente tem que cuidar, como Jesus pediu, Basta cada dia o seu mal, basta cada dia as suas dificuldades, os seus problemas. Então vamos aquietar o nosso coração para viver aí na presença do Senhor. Continuamos estudando Provérbios, continuamos aí analisando a carta de Salomão aos seus filhos, que é o livro de Provérbios, e a carta do Senhor, que é a palavra dele a nós, que somos seus filhos também. O capítulo 9 hoje, até o versículo 18, que na verdade é o capítulo 9, inteirinho, e pensando aí, andai pelo caminho do entendimento, A gente vai ver um trecho grande, comentar bastante, mas dá um destaque aqui maior, pelo menos para 3 verbos aqui, para 3 ações, 3 ou 4 ações, na verdade 3, Que Salomão logo no comecinho ali pede para nós, Então o verbo sempre é uma palavra, que expressa ação, Andar, levantar, parar, olhar. Então nós vamos ver alguns verbos aqui a respeito de andar pelo caminho do entendimento. E também, falando, pregando, vendo a nossa vida, vendo o que está no nosso coração e nos esforçando para que a palavra de Deus tome conta realmente dos nossos corações
e ela seja também a expressão que saia dos nossos lábios. Vamos orar então, e logo na sequência nós vamos cantar o hino 421 do cantor cristão, que se chama Conversação Cristã. Então vamos lá. Pai, muito obrigado, ó Deus, por esse momento em que estamos juntos novamente, através do Pão das Três, para lermos a Tua Palavra, para orarmos, para juntos cantarmos, ó Pai, para juntos também clamarmos ao Senhor pelas nossas necessidades, também colocando diante do Senhor as nossas ansiedades, os nossos medos, porque sabemos que o Senhor é quem de fato cuida de cada um de nós. Obrigado mais uma vez pela presença dos irmãos conosco nesta tarde, e que este momento, ó Pai, esses minutos que estamos juntos, possam ser preciosos, ó Deus, para a comunhão, possam ser preciosos para o Teu reino. É a nossa oração, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Hino 421 do cantor cristão, Conversação Cristã, tá bom? Sabeis falar de tudo que neste mundo há, mas nem sequer palavra de Deus que tudo dá. Irmãos, falemos de nosso Salvador, oremos ou cantemos e demos-lhe louvor. Falamos do mau tempo, do frio e do calor, do bem menor que seja falar do Salvador. Irmãos, falemos de nosso Salvador, oremos ou cantemos e demos-lhe louvor. Falemos da bondade do grande Salvador, da sua excelsa graça e seu imenso amor. Irmãos, falemos de nosso Salvador, oremos ou cantemos e demos-lhe louvor. Da cruz também falemos, onde Ele quis nos dar seu sangue tão precioso, pra assim nos resgatar. Irmãos, falemos do nosso Salvador, oremos ou cantemos e demos-lhe louvor. Oremos ou cantemos e demos-lhe louvor. Conversação Cristã, hino 421 do cantor cristão, né? É até uma queixa aqui, né? A gente sabe falar de tudo, fala do tempo, fala do mau tempo, mas a gente tem que aprender a falar também da palavra de Deus. Na segunda, né? Reclamando também do tempo, do calor, do frio, mas é melhor falar do Salvador. Na terceira, falar da bondade do grande Salvador e da sua excelsa graça. E na última, falar também da cruz e do sangue precioso de Jesus derramado na cruz do Calvário pelos nossos pecados, para a nossa salvação e também para o cumprimento pleno da justiça, das exigências de Deus, tá? Para que toda a vontade de Deus seja feita através, então, da morte na cruz de Jesus Cristo e, obviamente, também através da sua ressurreição. Vamos à nossa reflexão bíblica, então, lá em Provérbios capítulo 9, os versos de 1 a 18,
pensando nesse tema, né? Ou nesse título, né? Andai pelo caminho do entendimento. Não é? O próprio tema que hoje, como muitas vezes a gente faz, já é um apelo, né? Andem pelo caminho do entendimento, andemos pelo caminho do entendimento. E a gente vai continuar lendo, né, essa linguagem metafórica, né, de Salomão, em que ele personifica a sabedoria, ele olha para a sabedoria como se fosse uma pessoa, né, convidando os simples, os sem entendimento, né, os jovens, né, a andarem aí nos seus caminhos. E aí a gente vai dar uma olhada, principalmente em alguns verbos aqui que ele coloca. Vamos dar uma olhada, né? Um texto rico também. Ele também vai falar da mulher louca, alvoroçadora, ou alvoroçaradora, né? Como está aqui, palavrão bem grande aqui, né? Que faz alvoroço, né? Que faz bagunça, que faz desordem, que cria bagunça, né? Realmente na vida das pessoas, e se entregam, não é? E aqui, obviamente, não está falando apenas da prostituição ou do adultério, mas falando também daqueles que se entregam ao seu próprio entendimento, aos seus próprios pensamentos. Vamos orar então e assim vamos ler e analisando aqui o texto da palavra de Deus. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez vamos ler uma porção da Tua palavra em Provérbios, e o Senhor nos tem falado a respeito de sabedoria, a respeito de andarmos nos Teus caminhos, de conhecermos, ó Deus, a Tua vontade, a Tua lei, de evitarmos também atitudes que são destruidoras para as nossas vidas e as muitas armadilhas, ó Pai, que nos cercam diuturnamente. Obrigado porque o Senhor nos tem guardado, ó Pai, e só o Senhor para não permitir que os nossos pés tropecem, e só o Senhor também para nos levantar, ó Deus, quando caímos. Confiamos, ó Pai, plenamente na Tua palavra, no Senhor, e queremos aprender a obedecê-la. E por isso lemos, por isso estudamos, por isso refletimos, ó Pai, na Tua palavra. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. É isso aí. Então vamos lá. Diz assim então o texto da palavra de Deus, né? A sabedoria já edificou a sua casa e já lavrou as suas 7 colunas. Já sacrificou as suas vítimas, misturou seu vinho e já preparou a sua mesa. Já deu ordem às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento, diz: vinde e comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Vamos parar por aqui, né? A gente vai ver até o versículo 18, mas vamos parar por aqui. Você vê que interessante a maneira como ele coloca? Ele coloca a sabedoria como estando oferecendo um grande banquete para aqueles que aceitam o seu convite. Então fala do cuidado da casa, de lavrar 7 colunas, né, no sentido, as 7 aqui no sentido de perfeição, de uma casa muito bem construída, muito bem estabelecida. Fala de sacrificar as suas vítimas, né, falando aqui de holocaustos e coisas assim. Já preparou vinho à sua mesa, já deu ordem às suas criadas e já mandou fazer os convites. Você vê que interessante esse trecho, porque ele se assemelha muito aos textos que falam dos últimos tempos. Por exemplo, olha que legal, Jesus, quando conta as suas parábolas ali, principalmente no final de Mateus, que são as parábolas a respeito do final dos tempos, ele diz que a sua segunda vinda e que o encontro dos crentes com ele nos céus se configura ou se configurará num casamento, nas bodas do Cordeiro, numa grande festa. E ele coloca a pregação do Evangelho, que liberta o homem do pecado, como também um convite para participar desse encontro com Jesus, que é um casamento com a sua igreja que inaugura a eternidade. A eternidade, né, ela já existe, aqueles que partiram já estão com Cristo, mas ainda não existe, né, o estado final, né, dos novos céus e da nova terra. Né? Ela ainda é uma expectativa, né, inclusive para aqueles que morreram. Né? Há um momento dado na história futura em que tudo isso vai ser concretizado. Os ímpios no inferno, Satanás preso também, e ao lago de fogo, e os crentes morando então com Jesus para a eternidade nos céus. Então está marcado para um futuro que nós esperamos que seja próximo,
as bodas do Cordeiro. E ele coloca então aqui Provérbios, né? Eu não tenho dúvidas de que isso tem relação com a propaganda, né? No sentido, né? Olha, eu usando essa expressão, sabe por quê? Porque antigamente se usava essa expressão, né, de propagação do evangelho. Hoje, infelizmente, a palavra propaganda, até para nós em português, é muito ruim, né? A gente sabe que a palavra propaganda em inglês já é a ideia de coisa enganosa, né? E para a gente quase tem isso, isso é propaganda e tal, né? Mas a ideia de propagação, né? A propaganda do evangelho no sentido da propagação do evangelho. Ela se constitui também num convite para a participação das bodas do Cordeiro. E a gente sabe, né, que aceitar participar das bodas do Cordeiro não é morrer imediatamente e estar pronto lá. Se constitui numa caminhada. Em aceitar, eu vou usar uma expressão aqui que eu não gosto muito, mas para a gente entender, um estilo de vida que nos conecta com Cristo. Né? E só existe um, né, que é através do arrependimento, de uma entrega da nossa vida a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e de viver exclusivamente pela fé nele, de forma irrestrita, de forma resoluta, né? De modo a não voltar atrás. Então olha que interessante, Salomão está dizendo assim, a sabedoria convida, ela está preparada para receber aqueles que vão atrás dela. E é lógico, mais uma vez, a sabedoria é sempre em relação a Deus. Né? Deus nos quer vivendo com Ele, morando com Ele, habitando na sua casa. E olha que interessante, mesmo que os homens do Antigo Testamento, como Salomão, como o próprio Davi, pai dele anteriormente, e alguns outros, olhassem para aquele templo físico que tem o seu valor, até hoje o nosso templo físico tem o valor, ele é uma antemorada, né? Uma morada que nos prepara para o templo celestial, a grande Jerusalém que descerá ataviada dos céus, conforme a gente vê lá em Apocalipse, a grande cidade, a cidade do grande Deus, né? Onde ele mora, onde ele vive com o seu povo. Ele quer viver com a gente, ele quer que a gente habite a sua casa, esteja com ele eternamente, tá? Por isso que a gente não pode abandonar a ideia de templo, né? O pessoal acha que o templo é o Espírito Santo, a gente não precisa de um lugar de reunião. Então é uma coisa tão interessante com as pessoas que pregam isso, porque os grupos que pregam contra isso, à medida que eles se desenvolvem, uma coisa que eles precisam é de um lugar para congregar, e eles acabam tendo um endereço. É algo até logicamente, né? Não precisa nem pensar espiritualmente, é algo logicamente necessário, tá? E aquele lugar vai ser um lugar dedicado então ao Senhor, a casa de Deus, a casa de oração. E a gente não faz confusão com isso, a gente sabe que nós somos o templo do Espírito Santo e sabemos que o templo foi construído por mãos humanas, que Deus não habita tendas feitas por mãos humanas, isso a Bíblia mesmo ensina, mas ali é o lugar que o povo dele se reúne a uma só voz para adorá-lo. E se ele está onde está 2 ou 3 no seu nome, ele está ali. Então forma um ciclo, né, de argumentação. Mas voltando aqui ao nosso assunto, a sabedoria fazendo esse convite, a gente pode entender que essa sabedoria é a voz de Deus, um convite de Deus a andarmos ao caminho dele, fazermos a sua vontade para vivermos com ele eternamente. E aí começa a comparação, porque a comparação ela existe, né? Então, a partir de agora, o que a gente vai ler é o texto dizendo para nós assim, olha, quem habitar com o Senhor, quem andar pelo caminho do entendimento, terá vida e paz, terá a vida eterna. E quem não andar? Como é que é andar com os ímpios? Como é que é andar com os soberbos? Como é que é andar com os tolos? Como é que é andar com os necios? E ele diz, olha só, ele começa pelo 6, né, que eu já li e vou ler novamente, deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento, que é o título da gente aqui, que eu tirei do versículo 5. Andai pelo caminho do entendimento. Aí o que ele diz? Olha que interessante. O que repreende o escarnecedor, afronta toma para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Então ele faz duas comparações muito interessantes, né? Quem repreende o escarnecedor, afronta, toma para si. Esse verso, né, que a gente decora desde o início da vida cristã, pelo menos já se conhece esse versículo há muito tempo, né? Provérbios 9:7. Ele está dizendo mais ou menos o seguinte: quando você repreende um tolo, alguém que não busca o entendimento e não busca a sabedoria,
ele fica bravo com você, ele se torna o seu inimigo. E ele vai passar a te perseguir, até te odiar. Quando você faz isso com um sábio, ele vai te ouvir, ele vai corrigir o procedimento dele, e ele ainda vai ficar grato a você por tê-lo ajudado. Olha que interessante. Não é? Então, parece que a Bíblia até dá para nós assim, indícios de quem consegue andar pelo caminho do entendimento e quem não consegue andar pelo caminho do entendimento. Por quê? Para andar pelo caminho do entendimento, a gente precisa aprender a ouvir, a dar ouvidos, a aceitar as repreensões, a aceitar as direções que nos são dadas. E aí ele diz, dá instrução, dá entendimento para o justo, para o sábio, e ele vai saber mais, ele vai ter mais entendimento. Isso é muito interessante. Não é? Às vezes a gente fala assim, precisamos aprender com os nossos erros. Só os sábios sabem aprender com os seus erros. Os tolos não sabem. Não é? Quando a gente constrói os nossos relacionamentos e as nossas amizades, isso também, infelizmente, serve para a gente avaliar quem são os sábios e quem são os tolos e nécios que estão à nossa volta. Ou seja, as pessoas que se permitem corrigir, as pessoas que aceitam repreensão, aceitam direção e aquelas que não. Não é? Então, é muito interessante, irmãos, você conhece hoje aí muita gente ferida e magoada pelas igrejas e pelos pastores. Eu sempre que eu ouço alguém reclamando de pastor de igreja, porque passou uma vergonha, porque foi desonrado e tudo, eu confesso a vocês que eu sempre ouço com cuidado e às vezes até com uma certa desconfiança. Eu já tive, como pastor, a oportunidade de confrontar algumas situações e ver que muitas vezes aquela queixa que chegava não era a queixa de um sábio, era a queixa de um nécio, de um tolo, de um ímpio, reclamando de alguém que tinha de fato tentado corrigi-lo e ajudá-lo de alguma forma. Né? Eu já passei por situações assim, da gente tentar ajudar alguma pessoa orientando e a pessoa fica muito brava com a gente. Não julgueis para que não sejais julgados. Você também tem erros e tem pecados na sua vida. Uma hora a carapuça vai cair, uma hora todo mundo vai saber quem você é. Eu não gostei, foi inadequado, tinha que ter esperado por um momento mais apropriado. Então, assim, sempre que você ouvir esse tipo de coisa, ouça com uma certa desconfiança. Né? Porque a gente vê também os sábios quando eles são repreendidos. Né? O sábio, quando ele é repreendido, ele dá aquela segurada, ele guarda no coração dele. Por quê? A primeira coisa que ele pensa é que ele pode realmente estar errado e precisando de correção. Como ele não gosta de desordem, de afronta, vamos traduzir aqui para o português atualizado, não gosta de barraco, ele também guarda aquilo no coração dele e ele não cria uma celeuma, ele não cria uma confusão, ele guarda e ele analisa. E ele consegue chegar de forma madura à conclusão se aquilo que ele ouviu foi bom ou ruim. Sabe por quê? Porque até os nossos inimigos nos corrigem. Até os nossos inimigos têm um papel positivo na nossa vida. Né? Por exemplo, você nunca fica desarmado na frente de um inimigo. Né? Você nunca se descuida. Você escolhe as suas palavras. Então até o teu inimigo, ele te ajuda a melhorar. Você imagina uma pessoa te ajudando, uma pessoa que te ama, um líder, alguém que quer te corrigir. Aí ele continua. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo a prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias e os anos de vida se te acrescentarão. Se fores sábio, para ti será sábio. E se fores escarnecedor, tu só o suportarás. Olha esse trecho aqui que interessante, porque ele está dizendo o seguinte, você acha que quem é a pessoa mais prejudicada pela tua maneira, pelo teu procedimento e pelos caminhos tortuosos que você trilha na sua vida? É você mesmo. E da mesma maneira, quem é a pessoa mais beneficiada com a tua própria sabedoria? Você mesmo. É lógico que a sabedoria, e a gente já tem ensinado isso nos 8 capítulos anteriores, ela é também relacional. Né? Porque o sábio, ele cuida bem da sua família, ele tem bons relacionamentos, ele tem boas amizades, ele tem tudo isso. Só que o que acontece? Ele também se beneficia da sua sabedoria, ele também se beneficia dos seus bons passos, ele também se beneficia dos seus bons caminhos. Aí ele começa, na parte final, sempre mostrando a loucura de quem não segue a sabedoria.
A mulher louca, né, é alvoroçadora, é nécia e não sabe coisa alguma. E assenta-te à porta da sua casa numa cadeira nas alturas da cidade, para chamar os que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E os faltos de entendimento diz: as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é suave. Mas não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Então, da mesma maneira que a sabedoria tenta conquistar o coração dos simples e dos jovens e de todos, a mulher louca, ou a loucura, né, tenta também conquistar aí o coração de todos. E o desejo de Deus, obviamente, é que a gente ande pelos caminhos do entendimento. Então, olha só, eu disse que eu ia destacar 3 verbos, né, e que aparecem no versículo 1, no versículo 4, um no versículo 5 e um no versículo 6, para a gente poder aplicar para o nosso coração. Então, no verso 4 ele diz assim: quem é simples, volte-se para aqui. Volte-se para aqui. É interessante essa expressão voltar-se, porque ela significa que você tem que virar a cabeça, o corpo, né? Você está olhando numa direção, você está andando numa direção, e aí de repente, volte-se para aqui. Aí o que a gente tem que fazer? Virar a cabeça e o corpo, e olhar numa nova direção, olhar para um novo lugar, para uma nova perspectiva. Esse é o próprio sinônimo de conversão, principalmente no Antigo Testamento, onde as coisas são colocadas em termos assim mais concretos, né? Por isso que a gente tem tanta linguagem antropomórfica no Antigo Testamento, né? Os olhos de Deus, as mãos de Deus, o trono de Deus, o estrado dos pés de Deus e por aí afora. Então, até a ideia de conversão ela é muito concreta. Você estava andando para um lado, você tem que andar para o outro. Você estava olhando para um lado, você tem que olhar para o outro. Então, nesse sentido de andar no caminho do entendimento, ele exige uma conversão, ele exige uma mudança de forma de pensar e de pensamento. E é algo que a gente tem que sempre buscar na nossa vida. Então, olha só, uma coisa que o sábio sempre faz, ele não apenas pensa se aquilo que ele está analisando é verdadeiro, mas como ele também avalia se as ferramentas que ele utiliza para avaliar as coisas também são verdadeiras. Ou seja, ele sabe para onde olhar e ele sabe aprender a aproveitar bem uma situação. Então, quem é simples e volte para aqui busque sabedoria e entendimento. Ou seja, aprenda a pensar, aprenda a buscar aquilo que é valioso. Então, olha uma das coisas importantíssimas, né, para esse tempo que a gente está vivendo, para a nossa relação com Cristo. A gente tem que estar sempre lembrando que nós somos filhos de Deus. A gente tem que estar sempre lembrando que nós somos chamados para viver o Evangelho e para pregar o Evangelho. Nós sempre precisamos ser lembrados de que os caminhos que nós estamos trilhando agora, eles são dirigidos por Cristo para nos levar para o céu. Nós precisamos sempre nos lembrar que dentro de nós, se nós não criarmos obstáculos com os nossos pecados e com a dureza do nosso coração, a mente de Cristo e a vida de Cristo está sendo formada, está sendo edificada dentro de nós. Nós precisamos olhar para as pessoas da nossa igreja como sendo os nossos irmãos em Cristo, sempre como os nossos irmãos em Cristo, como pessoas que abraçam também a mesma fé que nós. Tudo isso, eu poderia aumentar bastante a lista, são formas de nos voltarmos para Deus, de olharmos para a vida conforme o olhar de Deus. É parar de olhar nessa direção para olhar em outra. Quem sou eu? Quais são os caminhos que eu tenho que trilhar? Como é que eu devo viver? Aí ele diz assim no versículo 15, assim, comei do meu pão e bebei do vinho que eu tenho misturado. Ou seja, se alimentem da comida que eu lhes dou. Olha que interessante, porque aqui está pão e vinho, né? Que a gente conhece bem como símbolos da ceia do Senhor. Não tem coincidência nenhuma aqui. É lógico que se eu fizer uma ponte teológica e dizer assim, ele está dizendo para nós nos alimentarmos de Cristo, eu acho que eu estou correndo algum erro hermenêutico aqui. Mas a gente sabe que a ideia do pão e do vinho tem a ver com a comunhão, tem a ver com sentar-se à mesa, né? Vai se tornar no Novo Testamento, e é para nós hoje, o símbolo do pão, que é o corpo de Cristo, e ele falou, comei da minha carne, né? Bebei do meu sangue, e isso não literalmente, né?
A gente sabe, nós batistas ensinamos isso, um princípio biblicamente muito tranquilo, que que é um símbolo memorial. Por isso que a gente toma suco de uva, para evitar aí dos alcoólatras da igreja se encantarem novamente pelo álcool, e um pedaço de pão, para nos lembrarmos do corpo de Cristo e tudo mais. Então, é uma referência a nos alimentarmos das coisas de Deus. A nós que somos cristãos, a nos alimentarmos de Cristo, da sua vida, a termos Cristo correndo, no nosso sangue, na nossa veia, sendo o nosso respirar, sendo o nosso pensar e sendo também o nosso refletir. Portanto, o caminho do entendimento passa por isso também. E aí no versículo 6 ele diz: deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Mais uma vez o título da nossa reflexão de hoje. Mas com um destaque para o deixai os insensatos, Ou deixai também, eu posso até acrescentar aqui sem medo, a própria insensatez, De agir com sensatez. Então isso significa aprender a quem damos ouvidos, aprender no que acreditamos, a analisar se o nosso coração não está simplesmente inclinado de acordo com as nossas próprias vontades e os nossos próprios desejos, porque a gente começa a defender ferrenhamente coisas que não têm fundamento, mas porque a gente sabe que elas de alguma forma nos beneficiam. Então, deixar os insensatos, não dar ouvidos às loucuras, não dar ouvidos à insensatez. E a gente está cercado disso, A gente tem a insensatez que veio por meio das heresias, a gente tem a insensatez que vem por meio das blasfêmias, a gente tem a insensatez que vem por meio das más notícias, a gente tem a insensatez que vem por meio da política, a gente vem pela insensatez que acontece por meio das disputas religiosas internas e externas, a gente tem a insensatez que vem pela loucura de que a gente precisa necessariamente fazer alguma coisa, só que a gente não sabe exatamente o que precisa fazer, e a gente é tomado por uma loucura muito grande e sai fazendo bobagem e pensando bobagem. Então é um convite para deixar isso, para entregar ao nosso coração a toda a paz, a todo o amor, a toda a graça que vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então olha que interessante, um texto aí de Provérbios, capítulo 9, que faz referências aí às bodas do Cordeiro, que faz referências à ceia, que faz referências à vontade de Deus, que faz referência a muitas coisas boas aí que nós, como cristãos, temos que buscar. Então, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a minha vida também, a vida da sua família, dos nossos familiares. E vamos então ao nosso momento de oração e de reflexão. Já começamos aqui com uma boa notícia, que o pastor Israel aqui nos mandou pelo chat. Pastor Josias e seu cunhado, pastor Gilson, se recuperaram da Covid-19. A sogra está internada ainda, mas já não está mais entubada, tá? Então, graças a Deus, Deus tem dado livramento lá a toda a família do pastor Josias. Eu acho que posso entender que a Rebeca também esteja bem, A Rebeca talvez até já tenha se recuperado há mais tempo, Mas é muito, muito bom saber que o pastor Josias e o pastor Gilson, que é cunhado dele, se recuperaram, e a sogra do pastor Josias também estava internada, entubada, e não está mais. Ainda hospitalizada, mas não mais entubada. Muito bem. Nosso irmão Azanias, ele pediu oração pela sua irmã Severina. Nós vamos colocá-la aí na nossa lista de oração. Não é Covid, eles não sabem exatamente ainda o que ela tem. Ela já tem uma certa idade, ela está muito fraquinha, sem comer, perdendo bastante peso, tá? Ela é crente também, crente batista. Ele até falou o nome da igreja, eu não vou lembrar agora, mas igreja irmã nossa também. Nós vamos orar então pela vida da Severina, tá? Nós temos aí várias pessoas internadas aí na UTI, entubadas, por um tratamento aí mais forte, nós temos o Abenomil, nós temos a nossa irmã a Ana Lúcia, nós temos o Marcelo e a sogra, parentes também da Ruth. Nós temos a Maria Luísa, que é a mãe da Isabelle. Nós temos a Zilda, que é cunhada da nossa irmã Cida Fraga. E também o José Carlos, parente da Cida Santos. Tá bom? Muito bem. Nós temos aí irmãos aí já de quarentena, que já passaram talvez a fase mais forte, ou ainda
lutando aí com a Covid, que é a nossa irmã Carmelita. O Gerson também a gente já pode, né, dar como recuperado. O Luiz Carlos e a família, né, parentes da irmã Cida Fraga também. O Anderson, né, que é irmão da nossa irmã Fabiana. O pai da nossa irmã Isabelle também, o seu Francisco. A cunhada do Ivan, que é a Lucilene, né, que foi um pedido que aconteceu acho que na quinta-feira. A Fernanda, né, vizinha da nossa irmã Maria do Carmo. A Fátima, né, que é conhecida da Ruth. O Marcelo, tá? E a família aí também da Paula Santos. E a gente já recebeu também notícias aí da recuperação, de que eles estão caminhando bem. Vamos orar aí pela vacinação, né, para que o governo tem feito compras aí, fez uma compra gigantesca, tomara que chegue logo, para que possa imunizar logo aí, principalmente as pessoas mais fracas, mais frágeis, né, mais suscetíveis aí a ter danos, prejuízos maiores, por acaso ficarem doentes. Hoje a minha mãe tomou a primeira dose também, né, então as pessoas aí mais idosas aí, pouco a pouco vão tomando, né, e que logo chegue aí para todos, né? Para todos, inclusive os mais jovens aí, tá? Incluindo adolescente, jovem mesmo, todo mundo vacinado, tá? Continuamos orando por missões. Os irmãos não se esqueçam, né? A gente está em missões mundiais, tá? Viva o poder de transformar, lá 2 Timóteo 1:7, e vamos até o final do mês, até o último domingo do mês, apelando para os irmãos aí fazerem as suas contribuições, os seus alvos, entregando então para que esse dinheiro seja repassado para a Junta de Missões Mundiais, para vários trabalhos, né? No primeiro dia, na abertura de missões, então, eu levantei alguns aí que acontecem, por exemplo, na Colômbia, estão acontecendo também lá na África, né? Eu não me lembro, acho que foi em Moçambique, né? Que eu trouxe, e vários trabalhos, né? Para que esse dinheiro possa chegar. Serão pelo menos aí 32 trabalhos, 32 ministérios diretamente focados, né? São os 32, é lógico que o dinheiro é usado para mais coisas, mas existem pelo menos 32 projetos aí que vão ser privilegiados com essa campanha agora e que tem tido um impacto muito grande nos países onde estão sendo realizados, tá bom? Temos mais aí alguma? Não? Não temos? Então vamos lá. Temos aqui motivos de gratidão e vários motivos também de oração. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer pelas vidas, ó Pai, citadas na nossa lista de oração, nesse momento de oração. E há muitas pessoas, ó Pai, da nossa igreja, assim como parentes e conhecidos também dos nossos irmãos. Pessoas, ó Pai, que têm sofrido com a Covid, com outras doenças. Há também problemas familiares e queremos pedir, ó Deus, a Tua direção e a Tua bênção para todas essas situações. Sabemos que o Senhor é juiz de toda a terra, sabemos que o Senhor deseja o bem, ó Deus, e não o mal de cada um de nós. Sabemos que está nas Tuas mãos, ó Deus, o poder de curar, assim como está nas Tuas mãos também, ó Deus, o poder para levar, ó Deus, aqueles que o Senhor escolhe. Pedimos, ó Deus, que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que o Teu favor, que as Tuas bênçãos, ó Pai, mais uma vez, sejam dirigidas, ó Pai, à vida, ó Pai, de todas as pessoas que já citamos aqui e que vamos citar, ó Pai, na nossa oração. Abençoe a vida da nossa irmã Severina, que é irmã do nosso irmão Azanias e que tem sofrido problemas de saúde. Pedimos que a Tua misericórdia permita que os médicos descubram o que ela tem passado, que ela possa melhorar. Oramos, ó Pai, pela vida da mãe, ó Pai, da nossa irmã Isabelle, que está na UTI, assim como a vida também do Abenumil, da Ana Lúcia, ó Pai, muitas outras pessoas, ó Pai, que foram citadas aqui, que se encontram internadas, se encontram entubadas, se encontram, Pai, sobre ter cuidados, ó Deus, intensivos, por causa, ó Pai, dos avanços, ó Pai, da gravidade, ó Pai, do Covid em suas vidas. Eu te agradeço pela vida do pastor Josias, do pastor Gilson. Te agradeço, ó Deus, porque eles já estão curados, ó Deus, já se livraram, ó Pai, do Covid, pela Tua graça e misericórdia. E te agradeço, ó Pai, porque a sogra do pastor Josias também tem melhorado e já não está mais entubada, apesar de continuar internada.
e rogamos, ó Deus, que a recuperação dela também seja plena e que em poucos dias, ó Pai, ela possa sair, ó Pai, do hospital. Abençoe também, ó Deus, a vida da Lucilene, ó Pai, cunhada do nosso irmão Ivan, que está doente também. Te agradecemos pela vida do nosso irmão Miguel, que também já atravessou, ó Deus, essa fase da Covid, os 14 dias de isolamento, já se encontra melhor e já se preparando para voltar ao seu trabalho, às suas atividades, ó Deus. Pedimos pela vida, ó Pai, de pessoas, ó Pai, que estão também aguardando, ó Pai, por cirurgia, Pai, como a Abigail Lente, como, ó Deus, tantas outras pessoas, ó Deus, que têm clamado ao Senhor e aguardado, ó Deus, a oportunidade, como a filha da nossa irmã Zuleide também, que tem esperado, ó Deus, pelo momento de passar pela cirurgia, e pedimos que estas portas, ó Deus, se abram, ó Pai, que os médicos possam, ó Deus, realizar essas cirurgias. Colocamos a vida do nosso irmão Luiz Dantas também, ó Pai, que tem um problema no cérebro, foi encontrado um problema cardíaco também, que ele possa se recuperar para realizar, ó Deus, a cirurgia, e que ele possa ter saúde, ele possa, ó Deus, voltar para casa, ó Deus, recuperado, possa, ó Deus, também promover, ó Deus, a alegria de todos os seus familiares, que eu sei têm clamado pela vida dele dia e noite. Obrigado, Senhor, também porque o Senhor tem recuperado, ó Deus, a vida de muitas pessoas, tem tirado, ó Deus, muitas pessoas do Covid. Te agradecemos, ó Deus, porque a vacinação tem acontecido e agora rogamos que o Senhor permita, ó Pai, haja para que mais e mais doses cheguem ao Brasil, para que o processo de imunização seja acelerado, que mais e mais pessoas, ó Deus, tenham acesso a cada dia, para que esse mal, ó Deus, se afaste de nós. Nós oramos para que o Senhor abençoasse para que uma vacina, e foram várias vacinas que aconteceram, oramos para que a resposta fosse rápida, e ela tem sido rápida. Não sabemos na história, Pai, de uma vacina que tenha sido desenvolvida em tão pouco tempo, e sabemos que há os avanços da ciência, mas acima de tudo, o teu cuidado, ó Deus, a tua graça, ó Deus, e o teu amor. Ó Deus, fazendo com que a ciência avance e também abençoando, ó Deus, a vida de todos os envolvidos, ó Pai, na criação e na descoberta dessas vacinas. Continua protegendo, ó Pai, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos irmãos, e continua ouvindo também, ó Deus, o clamor que o teu povo, a tua igreja, tem feito diariamente, ó Deus, buscando a tua graça e a tua misericórdia. Nós te louvamos, ó Deus, e te adoramos e só confiamos no Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém? É isso aí, já estamos quase chegando no final. Queria cantar mais um cântico aqui chama Ele é Jesus. Para mim aparece aqui como composição do Moisés França, não é? Eu não sei, tem um grupo chamado Rágios, acho que é Rágios, que canta, eu já vi cantando, mas eu não sei exatamente de quem que era, né, de quem que gravou, mas quem compôs foi o Moisés França. A música é bonita, né? Daqui tem aquela inocência, mas ao mesmo tempo fala da verdade, né? Que é Jesus Cristo que a gente tem que buscar. Bate no peito, meio sem jeito, teu coração, teu silêncio, grande é imenso, só desilusão. Diga pra mim o que é minha. Conheço alguém que pode dar plena paz, solução, salvação. Não há trevas que ele não possa dissipar, nem tempestades que ele não possa acalmar.
acalmar, nem barreiras que possam conter teu amor. Não há nada que possa essa luz apagar, outra verdade que liberte, mais haverá. Ele é tudo que falta em você. Ele é Jesus. Ele é Jesus, né? Não há trevas que ele não possa dissipar, principalmente as trevas do pecado, né? Nem tempestade que ele não possa acalmar, uma referência aí àquele dia, né, em que os discípulos se desesperaram, né, e Jesus acalmou então a tempestade, e eles ficaram perplexos, quem esse, né, que até a natureza, né, os ventos e os mares obedecem, nem barreiras que possam conter o seu amor, né? Então ele foi sepultado, né, mas o sepulcro não pôde impedi-lo de ressuscitar. Não há nada que possa essa luz apagar, né? Jesus Cristo, a luz do mundo. Outra verdade que liberte jamais haverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele é tudo o que falta em você, não é? Porque uma pessoa sem Jesus não é absolutamente nada. E aí ele termina dizendo, Ele é Jesus. Uma canção daquelas que eu gosto, né? Que tem uma certa inocência, né? Tem uma certa tranquilidade e ao mesmo tempo tem verdades aí baseadas nas escrituras, né? Que a gente pode cantar de um jeito poético e muito bonito. Deus então abençoe a vida dos irmãos. Amanhã tem Pão das Três? Não, amanhã não tem Pão das Três, porque amanhã é domingo. Amanhã tem culto pelo YouTube às 10h30 da manhã e às 19 horas, se for da vontade do Senhor, sempre confiando no Senhor, sempre orando, né? Hoje, para fazer uma transmissão, né, a gente tem que ter a mensagem preparada, a gente tem que ter os cânticos, as músicas preparadas, a gente depende de internet, a gente depende de alguém ali nos bastidores, trabalhando ali, suando a camisa, para fazer os cortes, para jogar as imagens, todas bonitinhas, e é todo um trabalho, irmãos, que a gente tem. Então orem, né? Orem por toda a equipe de transmissão, que não é só o pastor e os músicos e o diácono que aparece, tem gente trabalhando por trás aí das câmeras. Aliás, sempre tem, né? Quando a gente está no templo lá no presencial, você tem alguém lá na mesa, você teve alguém que limpou o templo, você teve alguém que acendeu a luz, você teve alguém que limpou o banco, você teve alguém que abriu o portão, você tem tudo isso, né? Então, para o culto ser realizado, para que a gente tenha aquela paz, aquela tranquilidade de juntos entrarmos na presença do Senhor, há muitas pessoas trabalhando. Então, orem pela vida de todas elas, orem pela transmissão, e para que amanhã nós possamos ter, então, o culto com tranquilidade, ouvir a palavra do Senhor, orar e estarmos aí em comunhão, mesmo que à distância, com os nossos irmãos. Deus abençoe então, irmãos, e nós nos vemos novamente amanhã.